O Hora News está de volta. A sessão no Supremo, na primeira turma do Supremo, está suspensa. Daqui a pouco vai voltar com o voto do ministro Luiz Fux. E para entender melhor o voto do ministro e como se desenha esse julgamento a partir de agora, a gente vai conversar com Pedro Iocoi, que é advogado, mestre e doutor em Direito Processual Penal. Boa tarde, doutor Pedro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria começar perguntando o que a gente já pode sinalizar desse longo voto, dessa longa manifestação do ministro Luiz Fux, já se opondo à existência de uma organização criminosa armada, já se opondo à existência de uma tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, não associando os réus ao 8 de janeiro, aos atos violentos do 8 de janeiro. Já tudo se encaminha para que um voto seja de absolvição de todos os réus? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Obrigado pelo convite. Acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é que o voto do ministro Luiz Fux traz algumas questões no início do voto de natureza processual. Então, ele fala da incompetência da turma e que isso seria uma nulidade absoluta. Ele fala da falta de prerrogativa de foro, inclusive do presidente Bolsonaro, porque os réus, no momento da acusação, já não ocupavam cargos públicos. Isso ofenderia o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. E ele também fala do processo fora da competência correta dentro do Supremo Tribunal Federal, que este processo não deveria estar tramitando na primeira turma, e sim no plenário completo, com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o voto surpreende logo no seu início, porque traz questões que poderiam anular todo o processo. Aí, em seguida, o ministro faz uma longa digressão sobre os tipos que são imputados, e dentro dessa digressão ele fala, primeiro, de que a abolição do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, esses dois crimes, um absorveria o outro. Isso traz um reflexo importante do ponto de vista de condenação ou de eventual condenação. Então, é um argumento que vem em encontro do que foi alegado pela defesa dos acusados. E o segundo ponto, que também é importante, o ministro dissocia completamente os acusados dos atos de 8 de janeiro, o que mostra que, em relação a este ponto, ele vai votar pela absolvição. Então, tem vários pontos, a gente ainda precisa aguardar a conclusão, para verificar como é que o ministro vai dar este encaminhamento ao voto dele, mas ele acolhe preliminares que dariam fim ao processo ou que anulariam o processo, preliminares que, se acolhidas, podem acabar com o julgamento e podem levar à absolvição dos acusados. E, em segundo ponto, já tratando do mérito, ele faz uma separação dos dois momentos da acusação, e em relação a um deles ele vota aí pela absolvição, e no outro pedaço acho que a gente ainda precisa entender e aguardar a conclusão do voto. Mas, Renato, o voto do ministro Luiz Fux, de fato, vem surpreendendo mesmo os professores de processo penal, porque traz várias questões, inclusive pautadas de forma distinta da que ele já votou no próprio Supremo Tribunal Federal. E falando das preliminares, as questões processuais que o senhor citou no começo da resposta, esse voto já divergente do Luiz Fux, o voto do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino em sentido contrário, mas o Fux se opondo ao fato de que o caso esteja na primeira turma, se opondo ao fato de que o caso esteja no Supremo e não em outras instâncias, apontando essas nulidades. Um voto é suficiente para que as defesas possam recorrer? É necessário que mais algum ministro vote ou só mesmo formando maioria? Não, na verdade, nós temos que aguardar para verificar qual o posicionamento dos demais ministros em relação a essas preliminares. Não espero que o voto do ministro Luiz Fux alcance maioria, pela forma como os demais ministros se posicionaram antes do julgamento, mas, de fato, fomos surpreendidos na tarde de hoje. Então, vamos aguardar
os demais votos. Se os outros dois ministros acompanharem o ministro Luiz Fux em relação às questões preliminares, de fato, esse processo levaria à absolvição de todos os acusados. Se não acompanharem, as defesas seguramente devem interpor recurso para a própria turma, provavelmente embargos de declaração para a própria turma, para esclarecer algum ponto relevante do julgamento em turma, e em seguida devem recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal, onde todos os ministros vão julgar o caso e, dentre os acusados, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Advogados e também apoiadores, parlamentares apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro apontaram que pontos apresentados, o voto em si do ministro Luiz Fux, também seria essencial para recorrer em cortes internacionais. O que é necessário para recorrer em cortes internacionais? Qual que é a viabilidade disso acontecer? Veja, o recurso para cortes internacionais não alteraria o julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas a simples violação de normas de direitos humanos seriam suficientes para levar este julgamento a uma corte internacional por violação de direitos humanos. De qualquer sorte, é óbvio que, tendo um voto de um dos ministros acolhendo estas teses levantadas pela defesa, que tratam da incompetência do Supremo Tribunal Federal e da incompetência da primeira turma, isso facilita o trabalho, porque já sai com um argumento de autoridade para qualquer discussão futura. De ontem, o ministro Alexandre de Moraes, ele desfez a diferenciação entre atos preparatórios e atos executórios. Para o ministro, para o relator, a preparação já seria uma execução de planos criminosos na análise dele. Hoje, Fux vai no caminho contrário. Agora há pouco, por exemplo, para falar em tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ele argumenta que a simples discussão do tema, ou enfim, a intenção do tema, não cogitar o tema, a palavra que ele usou, não configuraria crime. O que significa essa diferença de análise dos dois ministros? Veja, o ministro Alexandre de Moraes ele vai subsumir o fato à norma, também na hipótese dos atos preparatórios ou dos atos que antecedem a própria abolição. E o ministro Luiz Fux argumenta que esse crime é um crime omissivo impróprio e que, portanto, se consumaria com o resultado. E essa é a diferença diametral entre os dois votos, um pela não ocorrência do crime e o outro pela ocorrência do crime. O ministro Luiz Fux também ele não viu organização criminosa na hora de analisar os crimes que estão sendo imputados, as acusações. O que configuraria a organização criminosa? Por que não é tão simples marcar o que é uma organização criminosa, se nesse caso, esse grupo de réus se configura uma organização criminosa ou não? A organização criminosa ela vem definida lá no Tratado Internacional de Palermo e que traz alguns requisitos. Dentro da nossa legislação, a nossa legislação acabou regulando isso de forma mais adequada em 2013, onde a união de pessoas para a prática de crimes com determinados requisitos nessa união, que a união das pessoas seja estruturada, em que haja hierarquia, divisão de tarefas, enfim, existem requisitos na norma que precisam ser preenchidos. De fato, no voto do ministro Luiz Fux, ele vai apontar que esses requisitos não estariam preenchidos e que, portanto, não poderia haver acusação deste tipo penal. Vamos aguardar o posicionamento dos demais ministros, por enquanto, 2-1 contrário. Queria chamar a atenção para uma manifestação de Luiz Fux a respeito de Alexandre Ramagem. Fux entendeu que haveria motivos para suspender a ação toda contra Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal. Ontem, o ministro Flávio Dino, por exemplo, se manifestou que via menor culpabilidade, menor participação de Alexandre Ramagem também. Isso indica que é provável que a gente tenha penas diferentes, é uma chance maior de absolvição nesses casos? Veja,
Quando o ministro faz esta diferenciação entre as condutas, não é, que é obrigatória no momento da sentença, ele precisa, não é, avaliar a conduta individual de cada um dos acusados. E isso faz parte do papel do ministro ou de qualquer juiz durante o julgamento. Então, é natural que os acusados tenham penas distintas entre eles, cada qual, não é, com uma pena, caso condenados, de acordo com a sua culpabilidade, de acordo com os atos que praticou, com os crimes que praticou e com o seu papel no cometimento daqueles crimes. Não é possível atribuir a todos a mesma pena, porque isso sim seria uma grande injustiça. É necessária e importante a avaliação da participação de cada um deles. Portanto, né, o ministro Luiz Fux vem diferenciando a conduta de ramagem dos demais de forma mais ostensiva, e o ministro Flávio Dino também o fez no dia de ontem, o que indica que, para 2 ministros, a participação dele ou dele nos atos que são aqui julgados é uma participação de menor importância ou uma participação que não tem a mesma relevância dos demais e, se condenados, sem dúvida nenhuma, terão uma pena menor do que a dos demais. Atenção para um outro ponto de discordância entre Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes. No voto, ao longo do voto hoje, o ministro Luiz Fux, ele afirmou aqui que manifestação contra o poder público não configura crime, manifestação crítica não configura crime e também discurso, manifestação, entrevista, petição não são crimes. No voto do relator Alexandre de Moraes, ele apontou frases que foram citadas em discursos, apontou frases que foram ditas em entrevistas como indícios, como sinais de que sim haveria uma tentativa de golpe, sim haveria a formação de uma organização criminosa com um fim. Como que o senhor analisa essas interpretações tão opostas sobre expressão, liberdade de expressão ou liberdade de expressão e a expressão sendo usada para se cometer um crime? Renato, acho que esse é um dos pontos talvez mais importantes desse julgamento e que vão trazer reflexos para o futuro. Então, em relação à liberdade de expressão, acho que a gente precisa pensar aqui que esse julgamento vai trazer um reflexo para os demais processos e para a jurisprudência do nosso país relevante. Não é? A gente precisa entender quais são os limites da imunidade parlamentar para os parlamentares que estão aí exercendo seus mandatos e que fazem manifestações políticas. É importante que a gente saiba quais são os limites, não é, dos direitos de manifestação política e de crítica aos poderes os poderes regularmente constituídos, porque isso também, sem dúvida nenhuma, não é, vai ser relevante para os próximos momentos eleitorais. Teremos disputa eleitoral no ano que vem. E, por fim, não é, nós temos, em relação à internet, uma discussão que ainda está muito latente. O Supremo Tribunal Federal acabou de julgar um processo com a repercussão geral sobre a responsabilidade das redes, e isso tudo vai balizar o que pode e o que não pode, o que é lícito e o que não é lícito. O que a gente não pode é ter, e esperamos que não exista nesse processo, algo que impeça a liberdade de expressão no Brasil. Então é importante que jornalistas tenham a sua liberdade de expressão, que os candidatos e os políticos possam fazer críticas aos poderes constituídos e também possam fazer críticas à forma como a administração pública está sendo conduzida. É importante que as redes sociais saibam o que é lícito e o que não é lícito, para exatamente que façam o controle e que retirem do ar aquele conteúdo manifestamente ilícito, mas isso tudo não permite que as manifestações sejam manifestações pela abolição do Estado Democrático de Direito, pela violação à Constituição Federal, pela apologia ao crime. Isso não pode. Então, os limites são esses. Né? Toda vez que você autoriza a liberdade de expressão, você autoriza a liberdade de expressão com um limite. Qual é o limite? A liberdade de expressão não pode incentivar, a liberdade de expressão não pode motivar e a liberdade de expressão não pode mover as pessoas para a prática de crime, para a abolição do nosso Estado democrático, para o impedimento do bom funcionamento do nosso sistema constitucional.
O senhor acredita que esse julgamento também vai ter outros desdobramentos, outros legados no meio jurídico, além do que o senhor citou de interpretação, de análise sobre liberdade de expressão? Questões processuais, questões, por exemplo, criminais, questões penais, a partir desse julgamento? Eu tenho certeza. A gente começou com uma questão muito polêmica. A gente acabou de colocar em funcionamento a norma do juiz de garantia, que é onde aquele que decide durante a investigação quais são as medidas cautelares aplicadas, não é? Como o processo de investigação ele é conduzido e que este juiz não pode ser aquele juiz que vai julgar o caso, porque nós temos comprovação científica de que o juiz que participa da investigação tende a estar mais exposto às provas de acusação do que às provas de defesa e, portanto, quando no momento do julgamento ele tende para a acusação. Dessa forma, o juiz de garantia ele tem que ser estabelecido e garantido para todos os acusados. Como é que nós temos acusados no Supremo Tribunal Federal, que deveria dar o exemplo, e que não tiveram direito ao juiz de garantia? Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, se determinado relator cuidou da investigação, este relator não poderia ser o relator do julgamento do caso. Tá certo. Deveria haver uma rotação de acordo. Esse é um primeiro ponto. Nós temos outros pontos, né? Essa digressão que o ministro Luiz Fux fez sobre a consumação do crime de abolição do Estado Democrático de Direito e abolição e golpe de Estado também é outro ponto. Não temos tantos processos, né, que estejam ligados a esta temática. Então, sem dúvida nenhuma, é um processo que vai trazer um legado para o futuro. E várias outras questões processuais, como, por exemplo, a questão do foro por prerrogativa de função. Então, qual o momento, quem tem direito, quem não tem direito, não é? Se ele deve ser aplicado mesmo após o término do mandato, se ele não deve ser aplicado após o término do mandato, o que ele abrange. E essa é também uma das discussões que vem com um pouco mais de força e que não tinha aparecido com tanta força no julgamento, no voto do ministro Luiz Fux. Então, fico feliz, não é, com o voto do ministro Luiz Fux, porque traz vários pontos que nós ainda precisamos pensar um pouco melhor e que não podemos passar de forma assodada neste julgamento, pensando só nos que estão ali sendo acusados, mas também precisamos pensar no reflexo que este processo traz para todos os processos do nosso país. Durante o voto, o ministro Luiz Fux também, aliás, nas questões preliminares, ele citou o cerceamento da defesa. E aí ele citou como um problema da análise da defesa, inclusive dele próprio, da grande quantidade de dados, de documentos que foram juntados nessa acusação. Ele citou 70 terabytes, mais bilhões de páginas e pouco tempo para analisar isso. Isso também foi apresentado pelas defesas. Como que funciona isso? Como que o juiz pode determinar, o relator pode determinar qual que é o tempo razoável, considerando a grande quantidade de documentos, para que se analise e se coloque algo em julgamento? Veja, Renato, esse é um ponto que a gente sempre teve na página oposta. Nós sempre tivemos muitos processos onde a morosidade do processo era tão grande que era possível fazer toda a análise de documentos. Acho que isso é uma questão que ainda precisa ser modulada, mas, de qualquer forma, havendo recursos para a defesa, e aí eu digo recursos financeiros, hoje a análise massiva, né, e maciça de documentos, ela vai ocorrer com o uso de inteligência artificial e com o uso de ferramentas de discovery, de trabalho forense. Óbvio que isso tudo custa caro, são algumas empresas especializadas que fornecem esse tipo de trabalho para os escritórios de advocacia e quando, numa situação dessa, tendo um prazo exíguo, o escritório de advocacia ele precisa, sem dúvida nenhuma, se valer desse tipo de recurso para dar conta, senão é realmente humanamente impossível. Se você tentar fazer leitura manual de um processo, do tamanho do processo da ação penal 2668, não vai ser possível e a defesa vai ficar alijada do conhecimento completo dos autos. Então, acho que, neste momento, o Supremo Tribunal Federal poderia ter concedido um pouco mais de tempo para as defesas, se assim justificado pelas defesas, para que as defesas tivessem espaço
para fazer um conhecimento mais amplo da prova e para poder analisar tudo aquilo que foi coletado pela acusação. De outro lado, não havendo este tempo concedido, as defesas teriam que se valer do uso de novas tecnologias para conseguir dar conta desse trabalho hercúleo que é entender e encontrar tudo aquilo que foi analisado pela Polícia Federal nas investigações. A Polícia Federal conta com estes dispositivos, esses equipamentos e os softwares necessários para fazer esse tipo de análise de documentos, enquanto que os escritórios de advocacia precisam de orçamento e precisam se valer de terceiros que custam caro. É bom deixar muito claro para o telespectador, esse tipo de ferramenta, ela ainda custa muito caro e é concentrada na mão de poucas empresas que fornecem esse tipo de tecnologia para os escritórios. Tá certo. Pedro Iocói, advogado, mestre e doutor em Direito Processual Penal. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela atenção, por falar com a gente aqui na Hora News. Renato, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.